Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos aonde vocês estiverem. Que Deus ilumine o coração de cada um. Que vocês aproveitem o seu dia, que vocês se entreguem na mão do Senhor, para que vocês possam alcançar dele as bênçãos necessárias para esse dia que se inicia. Essa batalha que vão enfrentar. Coloca na mão de Deus e Ele resolverá todos os seus problemas. Acredite, busque e leve para a sua vida os ensinamentos de Cristo, que você alcançará tudo que almeja. Prezados irmãos, vou passar uma mensagem para vocês, que é uma mensagem ao cristão católico. É preciso que a gente acredite em um Deus que nós sempre comentamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. Desde a sua origem, a Igreja exprimiu e transmitiu sua fé em fórmulas breves, especialmente para os candidatos ao batismo. É o nosso credo. Ele foi elaborado pelos apóstolos, por isso chama-se símbolo dos apóstolos. O credo inicia-se falando de Deus Pai, Criador de tudo. Deus é um ser espiritual, não tem corpo nem sexo. Perfeitíssimo, incapaz de fazer o mal. Eterno, não teve princípio nem terá fim. Ele criou todas as criaturas visíveis e invisíveis, anjos que existem fora do nada. Criou o mundo belo e ordenado, conduzido por leis que o mantêm. O mundo foi criado para manifestar a glória de Deus. Deus cuida do mundo como sua providência divina. Olhai as aves do céu. Mateus 6, 26. Diz Jesus. Deus é onipotente, pode tudo e nada lhe é impossível. É onisciente, sabe tudo, nada lhe é oculto ou desconhecido. É onipresente, está presente em todo lugar. Ninguém e nada se esconde dele. Por isso, usa da razão pelo uso da razão e da inteligência, o homem pode conhecer a Deus a partir da criação e de si mesmo. A pessoa humana pode saber que ele é a origem e fim do universo, sumo bem, verdade e beleza infinita. Mas Deus nos ilumina com a sua revelação, segundo a Escritura, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Para podermos conhecer o melhor as verdades que excedem o nosso entendimento e também as verdades religiosas e morais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Podemos observar em Deuteronômio 6:4. Deus é o único Senhor
podemos ver também a resposta em Marcos 12, 29. O ser supremo é único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. Não pode haver dois deuses. Deus é um mistério inefável. Se o compreendessem, ele não seria Deus. Disse Santo Agostinho. Deus se revelou como aquele que é. Deu-se a conhecer como cheio de amor e fidelidade. A gente observa e busca em Deus a solução dos nossos problemas, acreditando nesse Deus vivo e onipotente. Jesus revela que também Ele é Deus, portador do nome divino, Eu Sou. João 8, 28. Deus é santo por excelência, rico em misericórdia. Podemos observar bem em Efésios 2, versículo 4. Sempre pronto a perdoar. É verdade e amor. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo de 8 a 16. Podemos ver para entendermos melhor. Se dá completa e gratuitamente, que tanto amou o mundo, que lhe deu seu próprio Filho unigênito, para que o mundo seja salvo por seu intermédio. Está em João, capítulo 3, versículos 16 a 17. Deus é a própria verdade e, como tal, não se engana e não pode enganar. Ele é luz e nele não há trevas. Podemos observar 1 João, capítulo 1, versículo 2. Deus é uma trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o mistério central da fé e da vida cristã. Este mistério foi revelado por Jesus e é a fonte de todos os outros mistérios. Jesus Cristo revela-nos que Deus é Pai, não só enquanto é Criador do universo e do homem, mas, sobretudo, porque no seu seio gera eternamente o Filho, que é o seu Verbo, resplendor de sua glória e imagem da sua substância. Observa em Hebreus 1, 3. Caro irmão, é nesse Deus poderoso que nós devemos confiar tudo, porque só Ele é capaz de nos entender em todos os momentos da nossa vida. Irmãos, cristãos são todas aquelas pessoas que fizeram uma opção de vida nos moldes do cristianismo. Não basta conhecer a vida e a história de Jesus. É preciso imitá-los nos mínimos detalhes. Impossível? Creio que não. Pois ele mesmo disse: aquele que crê em mim fará também as coisas que eu faço.
e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Podemos ver lá em João 14:12. E Ele mesmo nos dá força para isso, através da ação do Espírito Santo. Dos milhões de cristãos católicos no Brasil, quantos realmente levam uma vida cristã? Quantas pessoas têm coragem de declarar sua fé em Jesus Cristo? Não com palavras, mas com testemunho de vida e com gestos concretos. Precisamos ver e entender. Precisamos agir de maneira simples, sem muito sofrimento, mas com muita seriedade, buscando sempre esse Jesus que tanto nos prometeu e que cumpre tudo aquilo que prometeu. Conhecemos dezenas, centenas e milhares de cristãos espalhados pela comunidade, cidades, países e no mundo todo. Conhecemos pessoas importantes como Papa, bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos, pessoas que dedicam suas vidas ao anúncio do Evangelho. Mas é aquelas pessoas que não conhecemos, nunca vimos, nem sabemos que existem, que mesmo sem saber, vivem segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que no anonimato levam uma vida mais cristã que muitos que saem das igrejas. Será que elas estão ao mesmo pé da igualdade que nós diante de Deus? Precisamos ver e entender. Felizmente, o mundo está cheio dessas pessoas. Gente que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, não conhecem o Evangelho, não sabem nada acerca de Deus, mas vive uma vida reta, honesta, sincera e de amor ao próximo. Eles são os cristãos anônimos. Essas pessoas não falam de Jesus Cristo, mas vivem e procuram ensinar outras pessoas a viverem como Ele. Nos pede como se conhecessem a palavra de Deus. Ao contrário, muitos de nós conhecemos o Evangelho, mas não temos coragem de falar desse Jesus. E muitas vezes, nem com testemunho de vida. É um paradoxo, mas é para pura verdade. Será que nós estamos no mesmo pé de igualdade que essas pessoas diante de Deus? Essa verdade precisa ser vista, posta em prática. Precisamos estar sempre levando essa palavra aonde é necessário, aquelas pessoas que buscam. Mas se alguém não for levar essa palavra, como eles vão ouvir? Então precisamos realmente provar que somos católicos, que somos cristãos e que vamos pôr e vamos viver o nosso batismo, pondo em prática tudo aquilo que Deus deseja de nós.
pode explicar aquela passagem do Evangelho de João que diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também. Está lá em João 10,16. E uma outra passagem em Marcos 9, 38 e 40. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome e lhe proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: não lhe proíbam, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a nosso favor. Esse fato, então, nos obriga a refletir o seguinte: se Deus permite que milhares de pessoas que não a conhecem ajam segundo a sua santa vontade e as abençoa, quanto mais não abençoará aqueles que o conhecem bem e tiveram a chance de experimentá-lo. Precisamos entender essa razão. Participamos do sacramento da reconciliação e da Eucaristia. Recebemos conscientemente o perdão de Deus e comunguemos o seu corpo e sangue. Mas mesmo assim, vivemos como se nada nos acontecesse ao recebermos esses sacramentos. Se a participação na Eucaristia não nos leva a uma profunda conversão pessoal, a uma ação em favor dos crentes e excluídos, a um verdadeiro testemunho de vida cristã e ao abandono de nossa vida nos braços de Deus Pai, então estamos perdendo tempo e corremos o risco de sentir na pele o cumprimento da palavra de Deus, que nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja Mateus 7:21. Que maravilha e que ensinamento! Precisamos pôr em prática, absorver, nos alimentar dessa palavra, para que possamos cumprir aquilo que Ele quer. Porque não adianta a gente receber a Eucaristia, entender, ver a igreja, vai ouvir a missa, ver o que o sacerdote prega e a gente não põe em prática. Porque a missa, ali não começa e termina, a missa começa ali. Mas você é quem vai levando aquilo que você ouviu, é você que vai semeando aquilo que você ouviu. Você faz parte dessa construção do reino de Deus, levando essa mensagem. É assim, e Deus nos mostra lá no Evangelho quando Ele diz: o reino de Deus é como a semente de mostarda, é pequenininha, mas quando você semeia, ela começa a crescer. Esse é o dever nosso como cristão. Portanto, a minha fé está sendo um caminho que me aproxima ou me afasta de Deus. Estou crescendo na fé que abracei ou estou apenas marcando passo? Devemos estudar, conhecer melhor e pôr em prática os ensinamentos e a doutrina da religião que professamos, sem absolutizá-la e sem limitar Deus à nossa religião. Ainda mais nesse ano em que
A campanha da fraternidade nos convidou para viver a partilha, o amor, a dedicação, o ecumenismo, ou seja, nos unir a outras religiões para tentarmos a transformarmos as famílias com a evangelização em conjunto. Não somos os donos da verdade, porém, só conhecendo a verdade seremos livres, pois Jesus mesmo nos diz: se, portanto, o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livres. O Papa João Paulo II não teve medo de encarar a verdade que nos deu um grande exemplo, pedindo perdão pelas guerras santas e pela imposição do Evangelho, desrespeitando a cultura de vários povos. Devemos amar e respeitar o outro sem nenhum tipo de julgamento, mesmo que o outro seja totalmente contrário à minha fé, porque só Deus conhece verdadeiramente o nosso coração. Por isso, irmãos, devemos estar sempre preparados, buscar sempre em Deus aquilo que a gente deseja. Precisamos nos unir, precisamos nos olhar como verdadeiros irmãos, buscar em Deus a solução dos nossos problemas, sorrir com a felicidade do outro, ficar feliz com a felicidade do outro, mas também olhar nos momentos de tristeza do outro, a gente também partilhar para que haja melhora nessa caminhada e nessa vida que levamos. Por isso, busquemos em Deus a solução dos nossos problemas. Olhemos as nossas famílias que precisam tanto de amor. Nós temos, poderia ser 10 mandamentos das famílias. Tenha fé e viva a palavra de Deus, amando ao próximo como a si mesmo. Ame-se, confie em si mesmo, em sua família e ajude a criar um ambiente de amor e paz ao seu redor. Reserve momentos para brincar e se divertir com sua família, pois a criança aprende brincando e a diversão aproxima as pessoas. Eduque seu filho através da conversa, do carinho e do apoio. E tome cuidado. Quem bate para ensinar está ensinando a bater. Participe com sua família da vida da comunidade, evitando as más companhias e diversões que incentivam a violência. Procure resolver os problemas com calma e aprenda com as situações difíceis, buscando em tudo o seu lado positivo. Partilhe seus sentimentos com sinceridade, dizendo o que você pensa e ouvindo o que os outros têm para dizer. Respeite as pessoas que pensam diferente de você, pois as diferenças são uma verdadeira riqueza para cada um e para o grupo. Dê bons exemplos, pois a melhor palavra é o nosso jeito de ser. Peça desculpas quando ofender
alguém e perdoe de coração quando se sentir ofendido, pois o perdão é o maior gesto de amor que podemos demonstrar. Por isso, pesados irmãos, por hoje é só, e eu espero que tenha ficado uma mensagem que seja cravada no coração de cada um e que vocês realmente semeiem essa semente como é da vontade de Deus. Que Deus fique com vocês, que Deus dê um bom dia, um abraço a todos e um beijo no coração de cada um. Sejam felizes e busque em Deus a solução dos teus problemas. E não esqueça de dizer todo dia: tudo posso naquele que me fortalece. Ao levantar na sua casa, lembre de chegar na porta do seu vizinho, da casa do seu vizinho, e dizer: a paz do Senhor esteja com você, irmão. Assim seja. Amém.